O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. É a bondade de sentar. Estimados irmãos, nós estamos vivendo esses dias da novena, e hoje sendo o último dia da novena, amanhã já a festa, né, de São Judas Tadeu. E com certeza, cada dia, cada momento de oração, sobretudo ao redor da mesa da palavra da Eucaristia, né, que nos ensinou e assim nos ensina sempre a vivermos a nossa vocação como comunidade cristã. O sentido maior do nosso encontro e parte da mesa, parte da refeição, né? E assim o Senhor Jesus, Ele disse: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, este é meu corpo, este é meu sangue. A dimensão da comunhão que nós vivemos com Cristo, né? E assim formamos a sua igreja e formamos esta comunidade de irmãos. Esse é o sentido maior do nosso encontro. E percebam que no Evangelho, e dentro do tema, né, que está sendo proposto, há uma só mestre e todos nós somos irmãos. E aqui percebam que na dimensão da fraternidade, o que nos une realmente é a fé. Temos laços de sangue, né, família, né, uma tradição, mas dentro da vivência cristã, e aqui o que nos une começa pelo batismo, nós somos uma única família. E nós aqui somos chamados pela fé a vivermos esse encontro, a celebrarmos o encontro com Deus e também com o irmão e com a irmã. E veja que Jesus no Evangelho então coloca para nós isso, né, nesse caminho que ele prossegue para Jerusalém. Alguém pergunta essa questão que, se é verdade que são poucos os que se salvam. Veja na palavra, alguém falou para esta pessoa, colocou uma dúvida, uma interrogação, e ele vai até o encontro de Jesus, um dos discípulos, e Jesus responde. É claro, colocando antes de tudo essa questão no desejo do coração da pessoa, de todos que o buscam, não por coação, não por uma obrigação, mas por uma vontade, uma liberdade interior de encontrá-lo, né, de tê-lo como próximo.
E Jesus coloca isso, colocando esse esforço. E assim ele usa a expressão da porta estreita, né? Ou seja, fazer o esforço. É claro que, antes de tudo, nós contamos com a graça de Deus em nossa vida, né, pelos sacramentos. Porém, existe da nossa parte a nossa responsabilidade, o nosso sim, né, também essa busca da construção do reino de Deus em nossa vida. Então, veja nesse diálogo, Jesus apresenta esse caminho e coloca certas pessoas, dizendo, olha, tem gente que virá até mim, eu vou dizer assim, olha, afastai-vos, se afaste de mim, porque vocês não viveram aquilo que o reino de Deus propõe, viveram a injustiça, praticaram a injustiça. Então Jesus diz para quem aqui como ensinamento? Para a nossa comunidade, para nós que somos discípulos e discípulas dele, porque ele é o nosso mestre. Porque o Evangelho nos leva, né, sempre a buscar uma vida nova. Né, nesse mundo que nós vivemos de contrariedades, de injustiças, de maldade, que está no próprio ser humano, busca, infelizmente, desenvolver esses caminhos que, bem sabemos, que destrói uma fraternidade. O Papa Francisco escreveu até então uma encíclica sobre essa questão da fraternidade. Nós somos todos irmãos, ou seja, olhando a humanidade como um dom de Deus. Mais ainda nós cristãos que temos como esse ponto de encontro com Cristo. E vejo que Jesus, Senhor, junto aos discípulos, de modo especial na instituição da Santa Eucaristia, vejam que ele diz no Evangelho, eu não chamo vocês de servos, mas de amigos. E aqui nós vamos entender muito mais ainda sobre essa questão de vermos esta fraternidade. Nós somos irmãos de Cristo. E que nos chama a atenção na própria primeira leitura, que assim nos relata a própria palavra do Senhor, né, que todos nós somos chamados a viver essa dinâmica do reino de Deus. Vejo que Ele manda o Seu Espírito para que, vindo ao nosso encontro, da nossa fraqueza, que nós possamos pedir no Espírito que interceda para nós, em nossa vida. E vejo que nós somos predestinados a vivermos e sermos essa imagem, né, do Filho, ou seja, de Jesus Cristo. E aqui diz assim que através dele, que ele é o primogênito, a dimensão de que ele é o Filho de Deus, que nós possamos participar. E aqui diz, olha, numa multidão de irmãos. Veja que nós somos participantes da graça de Deus. E assim nós vamos desenvolver nossa vida. É claro que nosso coração, e aqui diz o tema, que nós sabemos que somente Jesus, Ele é o Mestre, e o Espírito Santo nos conduz sempre a ouvi-lo, escutá-lo, aprender com Ele, com certeza. É aqui o Evangelho que sempre nós ouvimos, né, no dia a dia, nos domingos, né, nos ajuda, nos ensina a viver a fraternidade. E é claro, não é algo utópico, né, fora da realidade. O próprio Deus, o próprio Senhor encarnou na história, assumindo toda a nossa condição, nossa relação humana, exceto o pecado, nos mostrou e nos mostra, é claro, através dos tempos de hoje, pela igreja, através de nós, a vida, o dom da vida, a relação humana, de respeito, de diálogo, de valorização, sobretudo. Então, vejam que são elementos da nossa vida. E vejam que Jesus, o Senhor, quando encontrava com os pobres, os pequenos, né, os excluídos, com as crianças, as viúvas, os órfãos, né, com as famílias, vejam a dimensão de que Deus fala nessa simplicidade do coração. Então percebam que o caminho da salvação está através de pequenas atitudes. E Jesus fala sobre isso. Ele, é claro, responde a um grupo seleto, os fariseus, chamados separados, porque eles tinham a visão
da sua própria vida, ou nós cumprimos o ritual corretamente, né? Nós somos pessoas puras, não impuras. Aquele povo de samaritanos, aquele povo que está com lepra, que tem tais doenças, tais famas, são pessoas impuras. Jesus não quer pessoas desse modo, ou com esse pensamento, né, de exclusão. Porque ele mesmo diz, eu não vim para os que estão sãos, estão com saúde, mas aqueles que estão doentes, aqueles que buscam de coração. E vejam que a palavra de Jesus e os gestos do Senhor nos ensinam a fazer esse caminho. Então possamos com certeza, irmãos e irmãs, e vejo que o apóstolo Paulo usa muito também nas suas leituras, nas suas cartas. É claro que aqui na leitura da carta aos Romanos, ele chama a comunidade de santos, né? Diz assim que sempre segundo Deus, que o Espírito Santo intercede em favor dos santos. A gente pensa assim, nós está dizendo para os santos canonizados, né, que estão nos altares. Não, ele está dizendo para a comunidade que se reúne, porque todos nós, pelo batismo, temos o mistério de Deus em nós, né, da Santíssima Trindade. Então nós devemos, como disse, nele e no Espírito desenvolver essa vocação à santidade constantemente. E aqui, relembro, é na vida. Como diz o Papa Francisco, que a nossa vida é uma missão. A gente pensa que a missão é ir aos lugares longes, né, proclamando a palavra para as pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, sim também. Mas a vivência, a relação da vida comunitária é viver a dimensão da santidade, é também construir laços que dão frutos. E o Espírito Santo nos concede esses frutos. É claro que no lado humano, né, cada um de nós trazemos tantas coisas, né? Coisas boas, bonitas, edificantes, mas também coisas que não ajudam. Vejam que invejas, né, rancores, maldade do coração, né, a gente pode pensar assim, mas eu venho para a comunidade para quê? Alguns podem pensar assim, eu venho porque eu quero aparecer, né? Eu venho porque não tenho nada a fazer em casa. Não. Esses pensamentos, atitudes não cabem para a nossa vida. Aqui nós somos irmãos. E cada um e cada uma tem certamente o dom de Deus. E vejo que essa construção é constante. Olhando para a história dessa comunidade, as pessoas que aqui já passaram, né, no começo, no início, na trajetória até hoje, no tempo dessa comunidade, e assim prossegue, tantas pessoas. É claro que Deus, Ele nunca esquece de nós, né? Sempre Ele vai nos capacitando, mesmo que nós, com os pecados, as nossas fragilidades, Deus sempre age. E aqui Ele supera toda essa realidade que nós vivemos, né? Que, como disse, pode nos atrapalhar, mas nunca podemos esquecer da graça do Senhor. Então fica esta palavra de exortação para nós hoje. É quando pedimos ao Espírito do Senhor que Ele venha ao nosso socorro, em nossa fraqueza. Então, pedindo a Ele que nos ajude para deixarmos que Ele penetre no íntimo do nosso coração. Quando isso acontece, vejam que nós todos, como irmãos, nós nos esforçamos para o bem. Quando a gente pensa no bem da comunidade, é quando nós doamos o nosso tempo na vida da comunidade, na missão que é proposto, vejo que também retorna para a nossa vida tantas bênçãos. E aqui lembro, para terminar, uma pergunta ou uma fala de São Pedro, né, Jesus dizendo assim, nós que largamos tudo, né, deixamos nossa casa, nossa família, nosso trabalho, o que nós receberemos? E Jesus diz, ora, quem deixa pai, mãe, né, enfim, receberá 100 vezes mais. A esposa, os filhos, a família. Ou seja, não é deixar por deixar, mas um olhar novo, uma perspectiva nova. Quem faz com amor, veja que tudo retorna em dobro.
mas essa dimensão da doação, de sair de si, é tão importante e faz parte da nossa missão. Então, que São Judas Tadeu, que viveu com certeza essa realidade, a sua vocação, nos ajude. Ele viveu essa realidade de discípulo, viveu numa comunidade de discípulos, de irmãos, que Jesus chamou cada um diferentemente, em vários lugares, que teve o primeiro choque de ideias e pensamentos, mas em Jesus, como único mestre, eles aprenderam a crescer na fé e assim expandir a fé em Cristo Jesus a todo mundo. E nós continuamos como igreja nesse sentido em nossos tempos atuais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.